Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. Os comentaristas falando da vitória do Flusão contra o Cuiabá 2-0. O Nino e o Ganso marcaram os gols da vitória. O Fluminense conquistando mais 3 pontos e encostou ali no Palmeiras. Diminuiu também a distância para o Botafogo, né? Também vale lembrar que tem a rodada ainda para o Botafogo amanhã, mas se o Botafogo tropeçar, o Flusão mantém aí essa diferença. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Acima do Cuiabá, o Fluminense chega a 13 pontos ganhos. É isso, né? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. 13 pontos ganhos. Fluminense com gols de Nino, o zagueiro atacante Nino, professor, e Paulo Henrique Ganso. É um time de muita mobilidade, né? Por isso não se estranha tanto quando você vê o Nino, vê o Samuel Xavier, que não jogou, mas com participação muito grande no ataque. Hoje teve o Lima entrando na necessidade dos volantes ali. O Lima hoje foi um todo volante. Em princípio, ele deveria jogar como segundo volante ali, atuou muito bem, com uma mobilidade muito grande. Não foi o jogo dos sonhos do Fluminense, como não foi o jogo dos sonhos do Palmeiras, que são dois times que vêm entregando muito, né? Então, toda vez que eles encontram uma certa dificuldade, e o Cuiabá impôs dificuldades, principalmente do primeiro tempo. Mas arranjou soluções. O time tem soluções, várias soluções, diversas soluções. Para quem fala, por exemplo, só vive dos gols do Cano, não vive só dos gols do Cano. Aparece um lance como o do Ganso hoje, e também tem uma coisa, quando precisa, o goleiro de sempre presente, né? Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Mesmo na derrota em Fortaleza, o Fábio tinha trabalhado bastante. Então, é um time que vai ficando mais coeso, mais maduro. O trabalho do Fernando Diniz, o Eugênio apontou aqui como o time termina hoje. O Fernando Diniz me parece amadurecer como técnico. Cada vez mais eu vejo semelhanças com a história do mestre Tele Santana, que também era acusado de pé frio, e que de uma Copa sem volante nenhum apareceu numa outra com 2 volantes, foi mais pragmático. O grande São Paulo do Tele também tinha seus momentos de segurar o repuxo. E nesse Fluminense a gente vê isso, né? Não é aquela coisa da arte pela arte, que o pessoal do futebol força nos acusa de estetas, né? Não é só uma questão estética, é uma questão buscando um objetivo. E eu acho que esse time está amadurecendo. Jogos como hoje são muito bons para o Fluminense. Jogos em que tem dificuldade, em que acha solução. O torcedor tricolor tem motivo para estar satisfeito. Não foi aquele dinizismo em estado puro. Então, mas sabe que eu acho que talvez só para o Fluminense isso seja bom? Porque durante muito tempo, isso vale para o Fluminense, mas vale muito para o Diniz também, tinha aquela máxima assim, de que os times do Diniz, eles criam um caminhão de oportunidades, domina a partida, perde as chances e aí muitas vezes não consegue vencer jogos em que foi muito superior. Então, é claro que nunca é bom que o adversário finalize mais do que você no gol. Ok, acho que a gente concorda. E até, né, num jogo como hoje foi surpreendente o Cuiabá ter finalizado 13 vezes contra as 7 finalizações do Fluminense. Mas especificamente para o Fluminense, também é bom que ele consiga vencer jogos em que ele não é claramente superior, como muitas vezes é diante dos seus adversários. Então isso aconteceu no meio de semana contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve muito volume, o Cruzeiro chegou muito, o Cruzeiro finalizou muito, embora nem tantas vezes assim no alvo. O mesmo se deu hoje, né? O Cuiabá, acho que dessas 13 finalizações, 2 ou 3 apenas foram no alvo, mas assim, apesar da produção, às vezes até maior do adversário, no caso desse, principalmente contra o Cruzeiro, mas hoje em relação a finalizações também, o Fluminense tem conseguido vencer os seus jogos, e que seja vencer os seus jogos na qualidade técnica. Agora. Tá aí, galera, grande vitória do Fluminense contra o Cuiabá, 2-0, mais 3 pontos para o Flusão na tabela do Campeonato Brasileiro, e o time segue jogando muita bola. Tá certo que hoje não foi uma daquelas partidas, né, de encher os olhos, mas não vai ser sempre que o Fluminense vai fazer uma partida com aquela intensidade, né, em alto nível. A gente tem que dar esse desconto aí, ainda mais hoje que o Fluminense tinha desfalques aí, o André mesmo, que é o cara desse meio campo aí no Fluminense, que faz total diferença, não estava hoje. E então a gente tem que levar isso em conta, né? O Alexander também não jogou essa partida. O Fluminense com o desfalques
a gente tem que olhar por esse lado também. Mas o resultado foi importante, 2-0. Agora é focar nos próximos jogos. Meio de semana tem o Fla-Flu, né? Primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. Agora já é virar a sua chave e pensar nesse jogo aí, jogo importante. E o Flusão vai com tudo, quem sabe em busca de uma boa vitória nessa primeira partida da Copa do Brasil. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo. Se inscreve, ativa o sino. Valeu e até a próxima, galera.